Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje nós estamos com o nosso devocional diário de volta. Gálatas, capítulo 1 é a nossa leitura do Novo Testamento, e no Antigo Testamento, se você está acompanhando as proposições de leitura, vai estar lendo Josué nos capítulos 20 e 21 da Palavra de Deus. E ao final do ano terá lido toda a Bíblia. Gálatas nos mostra Paulo se apresentando, defendendo o seu apostolado, que estava sendo meio que desqualificado ali nas regiões da Galácia. No versículo 2, que diz que ele está escrevendo essa carta às igrejas da Galácia. A Galácia era uma região e ali havia igrejas que estavam sendo ali atacadas por uma doutrina falsa que estava chegando ali, estavam falando que Paulo estava pregando errado entre eles. Por isso Paulo se apresenta no versículo 1, Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo ele vai ali defender seu apostolado, vai falar sobre a doutrina, vai falar sobre o evangelho e dizer que aqueles irmãos precisam estar firmes na cruz de Cristo. Ele deseja graça e paz àqueles irmãos e falam que logo aqui no versículo 4, no iniciozinho da carta, que Jesus Cristo ele é o Senhor. E o que ele fez? Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Veja que Jesus ele se entrega, ele morre pelos nossos pecados para nos livrar da culpa do pecado, livrar dos pecados que nós cometemos e para nos desarraigar, nos desenraizar, nos tirar deste mundo perverso. A salvação não é simplesmente para que você possa estar indo rumo à glória sem nenhum problema. Não, infelizmente há problemas e isso quer dizer nós ainda estamos no mundo, mas a salvação nos tira do mundo. E Paulo começa logo aqui dizendo que ele está escrevendo, ele está admirado, ele está perplexo. Ele diz no versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo diz, vocês estão perdidos, como vocês podem estar saindo daquilo que vocês entenderam, que vocês receberam, indo para outra pregação, outro evangelho. Lá embaixo ele diz no versículo 11, o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, irmãos, vocês ouviram o evangelho da minha boca, ouviram a minha pregação, se converteram a partir disso, como pode estar ouvindo outra coisa, como pode estar sendo ludibriados por outra coisa, enganados, seduzidos por qualquer outra coisa. E ele vai defender isso dizendo, eu não recebi de homem algum. Vocês sabem como eu era antigamente, diz o versículo 13, eu vi o meu proceder no judaísmo. Paulo ele diz, eu era um judeu, eu defendi o judaísmo, eu saí para caçar crente, mas Jesus se encontrou comigo. E ele vai dizer algo interessante no versículos 15, que quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça para revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Paulo fala algo interessante, que ele foi escolhido antes de nascer, antes de ser concebido no ventre, mas em um dado momento ele foi chamado pela graça de Deus. Revelou-se o Filho nele então através daquele momento, aquele a quem ele saiu para perseguir, os seguidores de Jesus Cristo. Esse Jesus aparece a ele e o chama. Veja que todos nós passamos por isso. Tem um momento em que nós fomos escolhidos, ou seja, antes de nós sermos gerados no ventre de nossas mães, porém em um momento específico Deus nos chama. Quem sabe o seu momento é hoje, é agora, ouvindo essa mensagem. Não sei que dia, que ano, que momento você vai estar ouvindo essa mensagem, mas tenha certeza que Deus pode estar chamando agora. Esse é o momento que a graça de Deus chama por você e ele também vai revelar Jesus Cristo em ti. Mas o que Paulo quer dizer com isso? O livro de Gálatas é a carta mais autobiográfica do apóstolo Paulo. Nós vamos ter várias informações sobre ele, sim, no livro de Atos dos Apóstolos, mas aqui em Gálatas ele vai dizer para nós o que aconteceu naquele meio tempo
tempo entre a sua conversão ali, quando ele foi para a casa de Ananias, depois ali as escamas caíram, até Barnabé tê-lo chamado ali, mas há um momento em que ele passa a só com Jesus Cristo. Ele diz que ele não recebeu o seu evangelho, ele não consultou carne e sangue. Ele foi, diz o versículo 17, para regiões da Arábia, depois ele volta para Damasco e só depois de 3 anos ele vai para Jerusalém, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos. Porém, aqui mostra para nós que quando ele foi a Jerusalém, ele esteve com Pedro, que ele chama aqui de Cefas, e fica com ele durante 15 dias. Ele fica 15 dias com Pedro em Jerusalém, mas não vê os outros apóstolos. Ele vê apenas a Tiago, o irmão do Senhor. É interessante nós vermos isso, porque Tiago, irmão do Senhor aqui, muitas pessoas tentam contestar esta consanguinidade entre Tiago e Jesus Cristo, dizendo que Tiago era um primo ou outra coisa, mas aqui fica muito claro que o Tiago, que Pedro, que Paulo foi ver ali nas regiões de Jerusalém, quando ele esteve lá, foi o irmão do Senhor. Então, aquele período que ele passou antes de ir a Jerusalém, pode ter certeza, foi o período que ele recebeu o evangelho diretamente de Jesus Cristo. E ele continua falando sobre o seu testemunho no versículo 23, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Quem disse isso? As pessoas as quais ele via ali na região da Judeia, ali na Síria, Cilícia. Eles só sabiam que tinha alguém que tinha parado de perseguir e agora era aquele que pregava o evangelho. E por isso glorificavam a Deus a respeito dele, diz o versículo de número 24. Que carta maravilhosa! Não perca o restante desse devocional. Amanhã estaremos com o capítulo 2 e com certeza você será edificado. Mas entenda, Deus está te chamando. Você já foi escolhido. E se você é um escolhido, há um momento em que essa palavra arde em seu coração e você entrega-se a Ele totalmente. Faça isso logo e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida.